Bom dia, bem-vindos à minha rede social. Eu tenho o costume de gravar 2 vídeos por semana, né? Esse vai ser o segundo. E antes de fazer meus vídeos, muitas vezes eu dou uma advertência para que as pessoas não entendam o vídeo de modo errado, né? Para depois não causar problemas. Então eu vou fazer isso também nesse vídeo. Eu não gravo meus vídeos aqui para causar brigas, entendeu? Nem debates, nem reações. Eu não quero o seu debate. Prove não sei o que, ou então venha debater. Eu não quero o seu debate. As pessoas têm que entender um negócio, né? Se você não gostar do que eu estou dizendo aqui, existem cerca de milhões, ou milhares pelo menos, de canais do YouTube em que você pode gastar o seu tempo, ou então livros que você pode ler, ou então pessoas com quem você pode conversar e assim por diante. Você não precisa provar que o meu vídeo está errado, debater e assim por diante. Se você acha que o meu vídeo está errado, você pode até gravar o seu próprio, né? Eu não estou dizendo que você não pode comentar, todas as pessoas têm a liberdade de comentar aqui se for com respeito, tá certo? Alguns não respeitam, eu excluo na hora, mas eu não gravo vídeos aqui para causar brigas, debates ou reações, não. Apenas para dialogar ou refletir, tá certo? A maioria das pessoas que me escutam são de longe, de milhares de quilômetros de distância de mim, não me conhecem pessoalmente, tá certo? Eu não divulgo este vlog, este canal, para os meus conhecidos, para as pessoas que me conhecem, né, pessoalmente, tá certo? A maioria desses meus conhecidos nem o conhecem. Por que que eu não divulgo? Porque eu não quero que me encham o saco com perguntas, debates, elogios, né? Às vezes as pessoas vêm, com elogio, ou então com perguntas vocês, como é esse negócio de judaísmo? Você crê em Deus, não sei o quê. Eu não quero isso para a minha vida. Quer dizer, quem for procurar sobre os assuntos que eu estou falando, vão me achar, né? Vão achar vídeos no YouTube, vão achar conteúdo. Quem procura acha, né? É uma das coisas que Jesus disse que é verdade mesmo. Quem procura acha. Quem vai procurar vai me encontrar. Eu não quero divulgar, não quero elogios, eu não quero o seu elogio. Eu não quero debates, não quero brigas. Eu apenas quero gastar pelo menos meia hora por semana, 40 minutos, conversando ou refletindo com pessoas de longe, né? Com pessoas que estão longe de mim, tá certo? O assunto desse vídeo vai ser cultura judaica pura versus Roma. Vai ser o título do vídeo, eu vou colocar. Nós sabemos que o cristianismo protestante, evangélicos, pentecostais e assim por diante, eles têm um nojo grande da Igreja Católica, né, da cultura católica. Por exemplo, na Igreja Católica existe uma coisa muito bonita chamado ano litúrgico, né, o calendário litúrgico católico. O que é isso? Em 3 anos, os católicos leem toda a Bíblia, tá certo? É engraçado, o protestante acha que o católico não lê a Bíblia, mas nas próprias missas deles tem um calendário, uma tabela de leituras para cada missa. As pessoas vão para a missa e vão ouvir essas leituras do Evangelho e assim por diante. Não é? Então tem toda uma ritualística, na hora do Evangelho ficam em pé para respeitar o Evangelho e assim por diante. E é engraçado, isso é baseado, o calendário litúrgico tem as fases da vida de Jesus, né? Tem a Páscoa, que já é, eu comecei pela morte, né? Tem o Advento, que é antes dele nascer, tem o Natal, quando ele nasce, tem o batismo, tem não sei o que, não sei o que, o ministério dele todo, e até a Páscoa, a Quaresma e tudo, né? Então, o calendário litúrgico da Igreja Católica é cristão, é um calendário construído ao redor da figura de Jesus, né? Mas é engraçado, o protestantismo rejeita os rituais católicos, que são rituais sobre Jesus, né? Para aceitarem o judaísmo, às vezes, né? Tem protestante que larga a Igreja Católica. Roma, Roma, Roma. Meu filho, não existe esse negócio de Roma, de usar a palavra de Roma como termo depreciativo, pejorativo. Não existe. Isso denuncia uma ignorância sua, um obscurantismo, uma pessoa que não gosta de ler, de estudar. Fique sabendo, né? Você que está assistindo a este vídeo, que fica usando essa linguagem de Roma, Babilônia, Roma, Roma, isso é coisa de Roma, né?
Você que usa essa linguagem, fique sabendo que isso denuncia uma falta de leitura, uma falta de gosto pela leitura. Não existe esse negócio de Roma como palavra depreciativa na língua portuguesa. Não existe isso. Isso é coisa de pessoa de ultra-radicais protestantes pentecostais. Tá certo? Então é engraçado, né? Outra coisa, os pais da igreja, os mártires e assim por diante. A igreja católica conhece os mártires, as pessoas que morreram com torturas horrorosas pelo cristianismo. Eu não estou defendendo catolicismo, não sou nem cristão, tá bom? Quero deixar isso bem claro. Estamos dialogando aqui sobre um assunto, tá bom? O que é que os protestantes sabem sobre os mártires? Nada. Os protestantes não respeitam a memória de mártires que morreram pela fé deles. Mas alguns protestantes que estão agora com Israel, Israel, Shalom, Shabbat, Israel, né? Alguns protestantes que estão com isso valorizam quem? Rashi, Maimônides. Sabe quem eram essas pessoas, Rashi e Maimônides? Pessoas que mandaram perseguir os crentes em Yeshua, os judeus crentes em Yeshua, em Jesus. É engraçado, né? Quer dizer, o mártir que morreu pela mensagem da sua crença, você não respeita, você nem conhece. Mas você supervaloriza Maimônides, né? 613 mitzvot, Maimônides. Maimônides, meu filho, era contra Yeshua, era contra a sua crença, né? Então, esse movimento judaico-messiânico, ou esses protestantes que estão atrás de coisas de judaísmo, estão loucos, porque estão misturando, ao invés da cultura do cristianismo, que respeita Jesus, né? Do ano litúrgico que respeita Jesus, que é a vida de Jesus, ele aceita o quê? Costumes do judaísmo sem Jesus. E é engraçado, preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou dizer uma coisa que eles não dizem. Os costumes deles, desses messiânicos, desses protestantes, são baseados não na Bíblia, tá certo? Não é no judaísmo do tempo de Yeshua. Yeshua não conhecia Jesus na época dele e os seus apóstolos não conheciam vários dos costumes que os judeus messiânicos e os evangélicos de Israel praticam. Eu vou dizer vários. Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah surgiu muito mais recentemente do que a época de Yeshua. E Yeshua não sabia nem o que era isso. Tá certo? Não somente isso, mas muitas outras coisas. Sidur, kippah, cobertura de cabeça, não existia na época dele. Tá certo? Kiddush, Havdalah, são coisas do judaísmo rabínico posterior. Tá bom? Yeshua não sabia nem o que era isso, né? Aí tem escritos messiânicos que dizem ali quando os apóstolos celebravam a Havdalah. Gente, é esse tipo de livro que vocês leem com burrices, anacronismo burro ali dentro. E os apóstolos celebrando Havdalah, Havdalah veio depois daquele tempo, meu Deus do céu, né? Mas eles não sabem disso, não entendem disso. Celebram rituais, poemas, Lechadodi. Lechadodi foi escrito por Shlomo Alkabetz, discípulo de Isaac Luria, tá certo? Pessoas da Cabala, do judaísmo místico, entendeu? Da idade contemporânea já. Por que que vocês cantam poemas místicos escritos por pessoas que odiavam Yeshua, odiavam a sua religião, com toda a força do coração deles, né? Enquanto vocês rejeitam as tradições cristãs, o ano litúrgico cristão e assim por diante. Vocês percebem a loucura que vocês estão? Vocês percebem a confusão mental em que vocês estão? Né? Interessante. E outra coisa, essa história de que o judaísmo, que nós temos que seguir uma cultura pura judaica, cultura pura, né? Isso não existe. O judaísmo recebeu influência pagã. Você sabia disso, né? Na própria Torá, a narrativa do Éden, da serpente, da fruta, isso aí já era coisa presente nos relatos mitológicos sumérios, muito antes da Torá. Você sabia disso? Né? O conceito de querubins já existia naquela cultura também. As próprias festas da Torá, que é o ano litúrgico que vocês aceitam, né? O calendário, as festas do Eterno, né?
As próprias festas da Torá, elas se localizam em épocas do ano de colheita. Sabiam disso? Existem estudos que associam as próprias festas judaicas a festividades pagãs. Por exemplo, o Hanukkah sempre acontece no solstício de inverno, né? O Pêssar sempre acontece na primavera. Havia festas pagãs para comemorar a cevada, a colheita da cevada e assim por diante, né? Então existem estudos. Purim nem se fala. Muito já foi dito acerca da associação, suposta associação, entre Purim e o carnaval babilônico, né? E isso não abala a minha fé judaica. Eu, eu não estou dizendo que isso é do demônio, isso é coisa de protestante, meu filho. O ser humano, ele evolui, Deus respeita essa cultura do ser humano. No vídeo passado eu falei sobre sacrifícios. Deus respeitou a cultura humana do sacrifício. Deus respeita a cultura do ser humano, né? Mas uma pureza, a igreja é primitiva, a igreja é primitiva. Em primeiro lugar, você não segue igreja primitiva, você segue Sidur cabalista, conceitos judaicos rabínicos, e você não tem vergonha de fazer isso. Engraçado, né? Você não segue igreja primitiva. Em segundo lugar, meu filho, que igreja primitiva? A igreja primitiva já não era os apóstolos que seguiam Jesus, né? Ou então na igreja primitiva já tinha divisões, como a gente vê Paulo falando dos hereges, nem fale com eles e assim por diante, os nicolaítas, né? Quer dizer, tudo aquilo ali já era dividido. Não existia uma única igreja primitiva. As coisas vão evoluindo, né? As coisas vão evoluindo. É engraçado que as pessoas não percebem isso. É aquele super apego à Bíblia, né? Que é típico dos protestantes. Então, já tinha coisas na Torá que tinham influências de outros povos. Maimônides e os seus descendentes, para dar um pulo lá para a Idade Média, foram influenciados pela filosofia grega e pelo misticismo islâmico. Existe, em boa parte do mundo judaico atual, superstições de origem europeia e até greco-romana, não é? Não existe esse negócio, o judaísmo é a coisa pura do eterno. Não existe isso. A cultura judaica também foi influenciada por outros povos. E outra coisa, nós não podemos excluir todas as coisas que têm uma suposta origem pagã ou que tenha referência no paganismo. Isso não existe. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas que moram em terras de língua inglesa ou espanhola, os próprios dias da semana deles são nomes pagãos. Sabia? Oh, na língua inglesa, Thursday, que é a quinta-feira, é o dia de Thor. Sunday, o dia do sol, né? Wednesday, que é a quarta-feira, é o dia de Odin, e assim por diante. No mundo de fala espanhola, a mesma coisa, miércoles, né? Lunes, tudo são nomes, referências que fazem referência ao paganismo, a deuses pagãos. Os meses do ano, a mesma coisa. Janeiro vem do deus Janus, né? Tem gente que quer fazer exclusão de tudo isso, viver uma suposta pureza, né? Tem gente que chega ao extremo de dizer a letra J é do diabo, a letra J é pagã, romana, Roma pagã. Não existe esse negócio de que Roma é uma palavrinha pejorativa. Eu já falei isso, né? Roma fez muita coisa boa. Tem muita influência de Roma para a gente na literatura, na língua. Nossa língua é de origem romana. Nós não podemos ter nojo de Roma. Tem sinagoga em Roma, a grande sinagoga de Roma. Por certo, essas pessoas que eu tenho um nojo do diabo de Roma, né? Já sei que essas pessoas têm nojo da grande sinagoga de Roma, dos judeus de Roma e assim por diante, né? Aí tem gente que posta no Facebook, né? Festas juninas. Você sabia que as festas juninas é uma adoração ao deus pagão, não sei o quê? Várias festas do calendário católico elas pegaram celebrações pagãs que já existiam e cristianizaram. Os próprios católicos dizem isso. Isso não é um mistério, conspiração, Illuminati, a verdade oculta. Não, não é. E os católicos dizem isso, meu Deus, os padres dizem isso. Para eles não é um problema que você pegue uma festividade pagã
e deu uma roupagem cristã em cima dela. Não é um problema isso. E na própria Bíblia isso não aconteceu. As festas bíblicas, não é? Não eram coisas que tinham a ver com a colheita e que Deus pegou essas festas e deu uma significação de saída do Egito, de Sukkot, não é? Foi exatamente isso que aconteceu. Só que as pessoas idolatram uma pureza ritualística que nunca existiu. A verdade é essa. Outro dia, uma amiga ou alguém no meu Facebook compartilhou que esse negócio de botar a língua para fora, de tirar a foto com a língua para fora, é uma adoração à deusa hindu Kali, que não sei o que as pessoas estão adorando a deusa hindu e nem sabem, né? Quer dizer, você, sem ter a intenção, você adora a deusa hindu. Ah, meu Deus. Aonde as pessoas vão parar com essas coisas? Tem horas que eu tenho vontade de criar um site, é sério mesmo, dizendo que usar roupas, usar camiseta é coisa do paganismo, que as pessoas, a pureza mesmo é andar com vestido no meio da rua para ver se algum idiota sai fazendo isso. E na verdade já tem quem faça, né? Porque tem um vídeo aí de um cara na praça, numa praça em São Paulo, com um vestido pregando Yau Ruxo, Yehoshua, Yau Ruxo. As pessoas estão perdendo totalmente a noção do ridículo, né? Em nome de uma suposta pureza ritualística que na verdade não existe. Então, esse foi o nosso diálogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.